Para a nossa reflexão, para o nosso estudo, nós temos mais uma vez um tema interessante e desta vez ligado à nossa intimidade. Nós vamos falar de como usar o desejo para atrair uma vida plena. Uma vida plena é sempre o nosso objetivo. Agora, desejo. O que é o desejo? Como colocá-lo dentro do nosso controle? Quem controla quem? Até onde o desejo é responsável pelas nossas escolhas? Essa e outras questões serão alvo do nosso estudo, da nossa reflexão. Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade. Eu sou escritora, eu sou educadora, assistente social e administradora hospitalar. E meu nome é Roosevelt Thiago. Eu sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. A autoliderança é a arte de comandar a si mesmo. E nós vamos então iniciar entendendo o que vem ser desejo. E desejo é aquela pretensão, é aquela vontade, é aquele interesse que você tem em alguma coisa e que muitas vezes você percebe que ele está não muito no seu consciente. E nós temos duas perguntas, né, que normalmente a gente poderia estar falando. O que você deseja? E na realidade, para responder esta questão, muitas vezes nós temos que estar analisando e pensando bem com relação ao meu desejo. Porque o que eu desejo é diferente do que eu quero. Então, esta é uma das primeiras reflexões que nós precisamos fazer hoje. Enquanto nós falamos do que você deseja, inevitavelmente nós lembramos da velha lâmpada mágica que você esfrega, sai um gênio e ele pergunta justamente isso: qual é o seu desejo? E já é uma alusão a esse entendimento que o desejo é uma coisa muito forte. Se aquilo que eu quero é uma coisa que está muito fácil a minha compreensão, o desejo como uma coisa íntima, ele é responsável por um arrastamento. É como se fosse assim: aquilo que eu quero, eu vou atrás. Aquilo que eu desejo, o meu desejo me empurra para ele. E nós vamos estar então analisando agora, por exemplo, quando alguém nos pergunta assim: o que você quer? E a gente responde conscientemente, racionalmente. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero estudar, eu quero o meu diploma, tá? O que você diz é racional. Agora, quando alguém pergunta para você o que é que você deseja, e exatamente é uma força que vem de dentro para fora, que te impulsiona a ir à direção ou ao elemento desejado. Por exemplo, se alguém perguntasse para você assim: Jo, você defende os animais? E eu vou responder prontamente para vocês assim: lógico que eu defendo os animais. Afinal de contas, eu estou muito feliz porque em nosso país teve uma reavaliação na lei com relação aos maus tratos dos animais. Agora, seria incoerente se eu falasse isso e depois fosse assistir a um rodeio, né? Fosse até aqui no estado de São Paulo, tem cidades que são famosésimas com relação a rodeios, onde lá temos o cavalo, o boi, a vaca, sendo de uma forma, servindo de lazer para o homem, mas sendo judiados. Ou também, eu defendo os animais, mas eu gosto de assistir lutas de MMA. Né? Não são animais, mas são pessoas, seres, irmãos nossos que dizem que é uma arte, porém eles estão se machucando para conseguir vencer numa competição. Então, quando eu falo que defendo os animais, porém
gosto de rodeio, aí está o meu desejo. O desejo íntimo está lá dentro. Eu gosto de assistir rodeio. Então fica essa incoerência. E a gente vai entendendo que a maioria das vezes aquilo que a gente fala que quer são palavras prontas, resultados de uma educação, né? A gente nunca fala eu quero e fala uma coisa negativa. A gente sempre fala uma coisa boa, positiva, que possa ser dito na frente das pessoas, sem perceber que isso é uma aparência e nem sempre aquilo que eu falo, o que eu quero, é o que eu desejo fortemente, é o que pulsa dentro de mim. Então, você pergunta para as pessoas, elas têm palavras prontas para tudo. Eu quero casa, quero carro, quero estudar, quero crescer, quero me desenvolver. E lá no fundo, o desejo está pulsando nem sempre na mesma direção. Isso. E vocês vão ficar curiosos com esta reflexão. Porque na realidade é assim que a gente vai estar entendendo os nossos desejos. Digamos que todos nós participemos de uma religião. A gente vai para a nossa igreja, seja ela católica, evangélica, seja o centro espírita, seja os outros tipos diversos de religiões, tá? E nós lá, quando nós estamos nesses recintos, quando nós estamos lá trabalhando, nós chamamos todos de irmãos, nós estamos rodeados de paz, de fraternidade e estamos realmente num clima diferente, ok? Se alguém perguntar pra gente o que a gente pensa do mundo naquele momento, a gente vai estar falando de fraternidade, de solidariedade, com certeza. Porém, isso foi no domingo de manhã. À tarde, nós vamos ao futebol. Ao futebol, chegando lá, o nosso time perdeu. O time perde. E daí a pessoa fica muitas vezes entristecida, enraivecida. Ela fica num baixo astral tamanho e numa violência que você percebe torcidas contra torcidas se batendo, dando cadeiradas umas nas outras, fazendo realmente algo que não condiz com o que eles estavam vivendo na parte de manhã, quando estavam lá na prática da religião deles. Então aí você percebe que quando a emoção do time que perdeu, a emoção subiu naquelas pessoas, daí eles mostram o que, meus amigos? Mostram realmente o seu desejo. É aquilo que eles fazem e não aquilo que eles falam. Então eles agem no impulso do desejo. Às vezes a gente teria exemplos infinitos disso, né? Você está andando e aí tem um acidente de carro. Aí você começa a parar o seu carro, passa bem devagarzinho e você vê aquela pessoa no chão, cheia de sangue, tendo que quase para o trânsito para ver o outro acidentado. Muito bem, o que isso mostra? Que a gente vai falar de coisas belas, mas o que mostra aquela cena? Que o que o atrai é a violência, é aquela pessoa no seu processo de dor, é o sangue. Então a gente começa a ver uma incoerência entre aquilo que a gente fala que quer e aquilo que o nosso desejo nos arrasta. Só que tem um problema. Aquilo que a gente quer, a gente só vai conseguir se trabalhar muito. Mas o que a gente deseja, se não fizer nada, ele vai nos arrastando para aquela condição. Exatamente. E uma outra reflexão, né? Se alguém nos perguntar agora, para qualquer um de nós, para vocês ou para nós, né? O que você espera do mundo, né? O que você deseja para o mundo, melhor dizendo? O que você deseja? E nós vamos responder automaticamente. Nós queremos a paz no mundo. Nós queremos a paz. E isso é o que nós estamos falando, o que é que nós estamos emitindo. Porém, passam-se algum tempo e nós ficamos sabendo de um crime hediondo. E a mesma pessoa chega e pergunta pra gente assim: você é a favor da pena de morte? Sim, claro, ele merece realmente uma pena de morte. Olha novamente a incoerência. A incoerência presente na nossa vida e onde nós estamos quando respondemos
prontamente, claro, lógico que merece pena de morte, é aí que está os nossos desejos e não na nossa fala paz do mundo. E aí a gente vai seguindo, e dentro desse processo de paz, todo mundo acha bonito ter paz, mas aí você sai lá, seja de uma conversa tranquila, você orienta seu filho, meu filho, o importante é paz, tranquilidade, serenidade, tem que viver em harmonia, meu filho, pô, muito bonitinho. Aí você chega na sua casa, liga a televisão. Aí tá passando lá o massacre da Serra Elétrica 4711, porque não acaba nunca lá. Aí ele corta um no meio, corta o outro, sangue para todo lado, e você que é um amante da paz, da fraternidade, do equilíbrio, assiste o filme inteirinho jogando lixo para dentro da sua cabeça. O que isso nos ensina? De que o que a gente fala da paz, fala da tranquilidade, fala da saúde mental, mas deseja mesmo a violência. Somos atraídos ainda pela violência e conhecer isso é importante para saber se conduzir na vida. Um outro exemplo importante para nós analisarmos os nossos desejos é com relação aos relacionamentos. Muitas pessoas, ou se nós perguntarmos para alguém específico, né, o que você acha do relacionamento? E a pessoa vai nos dizer assim de pronto, eu quero constituir uma família, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu lar, eu quero realmente poder me relacionar com essas pessoas que vai ser a minha família. Porém, passa algum tempo, uma dessas pessoas, ou o marido ou a mulher, resolve sair desse relacionamento. Na maioria das vezes, são as mulheres que querem realmente dar por um fim e normalmente porque elas estão insatisfeitas, elas estão sofridas, elas estão doloridas e querem sair do relacionamento. E daí, aquela pessoa que queria o casamento, que queria a família, que queria filhos, casa, lar, o que acontece? Proíbe a esposa de sair. E algumas vezes também proíbe o esposo de sair, de continuar a sua vida própria, de continuar uma segunda oportunidade. E daí ocorrem as violências domésticas, que têm realmente maior incidência na parte feminina, né? Até pelo físico, embora que ocorrem também violências domésticas onde a vítima é a pessoa do sexo oposto ou a pessoa mais fraca na relação. E daí ocorrem os crimes passionais, os feminicídios, e daí a gente começa a perguntar onde é que está o que ele queria tanto, que era constituir uma família, e de repente o desejo era realmente a violência, e a pior das violências. E a pessoa pode até fazer assim, não, mas eu nunca esperei que eu fosse agir dessa forma. Exatamente. Sem autoconhecimento, sem conhecer a nossa intimidade, analisar o que a gente sente, esses desejos ficam escondidos, porém, quando nós bobeamos, quando nós nos distraímos, eles passam à frente e tomam controle da nossa vida. E o mais importante é que você se mantém em controle um tempão. Um instante que você entra em desequilíbrio e o desejo toma a frente, ele compromete muitas vezes uma vida inteira. Então a questão é um tipo de pessoa que, enquanto estava falando de paz, caridade, relacionamento, amor, fraternidade, ainda tinha escondido dentro de si algo que ele não queria mexer, que era um profundo impulso de violência. Um outro caso, né, uma outra história que nós devemos também observar é com relação à maledicência. E se alguém perguntar para você assim, ou para qualquer outra pessoa, você acha direito, você acha certo falar mal da vida dos outros? E a resposta sempre é de pronto, sempre é racional. Lógico que não. Imagina que é certo falar mal da vida dos outros. Porém, entretanto, acontece algo singular na vida da sua vizinha, algo totalmente diferente.
E muitas vezes você é tomado ou você é tomada por uma vontade assim extrema de contar aquilo que você ficou sabendo para alguém. E quando você encontra, você conta aquele fato, mesmo que seja um fato que vai denegrir a imagem da sua vizinha. E aí, meu amigo, minha amiga, você colocou para fora o seu desejo íntimo. Agora, o importante é disso que é uma radiografia nossa, né? Exatamente. Você vai se conhecendo nisso. Eu ia até comentar, né, para concluir, e daí a gente vai praticando a maledicência, né? E falando que não, mas praticando a maledicência. Agora, a boa notícia nisso, a boa notícia é que você pode, se você realmente está comprometido com uma vida melhor, está comprometido em ser líder de você mesmo, está comprometido em abandonar isso e chegar na vida que você sonha, seja honesto e diga, sabe o que eu descobri? Prestando atenção em mim, eu descobri que eu sou fofoqueiro. Eu fiquei sabendo de uma coisa e fiquei louco de vontade para contar. Olha só, descobri. Isso é autoconhecimento. Prestando atenção em mim. Você acredita que eu sou fofoqueiro? Você acredita que eu gosto de falar? Porque quando você identifica o desejo, dá o nome certo para ele, reconhece ele, já não é fácil dele se esconder novamente. Então você já consegue se tratar melhor. Quando alguém te conta alguma coisa, você já fala, não vou contar para ninguém, porque eu já sou fofoqueiro. Ele já não te pega de surpresa. Você tem mais condições de trabalhar sobre esse desejo incoerente. E um outro exemplo, né, que nós devemos estar também analisando, outra situação que ocorre na minha vida, na vida de vocês, com certeza é constante. Nós muitas vezes nos deparamos com uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem onde expõe a vida de alguém. Expõe de uma forma equivocada, pejorativa, às vezes até criminosa. E nós temos duas opções a fazer com essa mensagem que nós recebemos pelo WhatsApp, às vezes também por e-mail, mas é mais raro, é mais pelo WhatsApp atualmente. E você tem duas opções: ou você deleta, vai para a lixeira, ou você envia. Se alguém chegasse agora e perguntasse assim para você, com essa mensagem que você recebeu, você deletaria ou você enviaria? De pronto, a razão nos faz responder, lógico que nós deletaríamos. Mas na realidade, o desejo fala mais alto e muitos de nós, infelizmente e equivocadamente, envia essa mensagem sem estar preocupado o quanto de prejuízo que aquele seu desejo ruim fez com a vida da outra pessoa. Então, cuidado com o seu desejo. Aliás, você falando disso me lembrou de uma coisa interessante. Existe uma cultura geral, né, falando de celular, de modernidade, de WhatsApp, desse universo digital, de que ninguém gosta que alguém pegue o celular de outra pessoa. Então tem várias piadinhas aí, quando a mulher pega o celular do marido, quando o marido pega o celular da mulher, e aquela briga porque ninguém quer que mexa no seu celular. E sabe por quê? Que tem tudo a ver com o nosso tema. O que a gente fala é o que a gente quer, aquela propaganda. Os desejos estão lá no celular. Tanto é que você fala assim, alguém faça esse crivo para você mesmo. Você poderia, numa sala com outras pessoas, ligar o seu celular num projetor e projetar na parede as fotos, os vídeos, o conteúdo do seu celular para todo mundo ver? Teria problema? Pois é. Se poderia, parabéns. Agora, se tem coisas no seu celular que ninguém podia ver, cuidado. Os desejos estão levando você para um lado contrário de tudo aquilo que você diz. É esse o grande vilão. Porque já pensou que bom quando tudo aquilo que eu falo é o que eu desejo? Agora, quando os meus desejos andam contrários à minha fala, você tem um inimigo dentro de você.
Exatamente. E você fez uma lembrança muito boa e eu acho que a gente não poderia deixar este recado, que é super importante, de falar para os nossos companheiros. Realmente é vergonhoso a utilização dos celulares em algumas situações. Nós viajamos muito e nós temos muitos contatos com casais, com pais e filhos, onde as pessoas conversam escondendo o aparelho. Era como antigamente, quando as pessoas tinham revistinhas escondidas lá no fundo da gaveta, lá no banheiro, tinham livros assim mais diferentes, escondidos lá em cima, no gaveteiro do armário. Hoje estão à mostra nos celulares. E isso realmente é algo para nós pensarmos muito. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante. Nós estamos vendo relacionamentos acabarem por conta de ilusões e facilidades que o mundo moderno está oferecendo. Então, vamos tomar cuidado em estar realmente deixando o nosso desejo ruim tomar conta da nossa vida e destruir os nossos relacionamentos. Isso é de suma importância. Agora vamos para mais um caso para que nós analisemos, né? Se é certo ser honesto ou desonesto. Se alguém lhe perguntasse isso, meu amigo, é certo ser honesto ou é certo ser desonesto? E a gente aguarda, com certeza, que as pessoas falem de pronto que é certo ser honesto. Lógico que é certo ser honesto. Por quê? Porque nós aprendemos na nossa educação, as nossas religiões, independente de quais sejam, sempre preconizam a honestidade. Os adultos que conviveram conosco sempre bateram nesta tecla. Então, na realidade, todos nós esperamos que a honestidade seja realmente a resposta correta, certa e imediata de todas as pessoas. Porém, acontece um fato interessante. E às vezes nós até brincamos, né, com relação ao povo brasileiro. Por que nós falamos do povo brasileiro? Porque é nosso povo, somos nós. Então a gente não vai usar de maledicência de estar falando dos outros povos. Vamos falar dos problemas que nós temos em casa. De repente, essa pessoa que respondeu que o certo era honesto, alguém chega à sua porta, ou no seu carro, ou no seu empreendimento, ou no seu trabalho, e chega e fala assim: ô fulano, eu tenho aqui um negócio bom para você. E olha, eu consegui algo fantástico. Eu consegui um celular, olha, esse celular é um iPhone, custa R$4.000. E olha, eu consigo para você por R$500. Opa! Por mais ingênuo que esse honesto que nos deu a resposta de honestidade, vai saber que um iPhone não custa R$500. A procedência desse aparelho, ela não é boa. Ela foi roubada, algo que não é bom. Mas a pessoa que respondeu que era certo ser honesto, muitas vezes fica com o aparelho celular, porque afinal de contas, como é que eu vou conseguir comprar um iPhone por R$500? Não sou eu que estou roubando. Ele sabe que alguém roubou. Não sou eu que estou roubando, não sou eu que peguei de ninguém. E se ele não vender para mim, ele vai vender para qualquer outra pessoa. E vai lá e compra. Então aquele que disse-nos que é honesto, que respondeu que quer ser honesto, o desejo dele mostrou que ele não é tão honesto assim, não. E por que é sempre o desejo? Porque se eu perguntar assim, quem é que foi dizendo para você mesmo, não fui eu que eu roubei, se ele vende, quem que deu essas sugestões para amenizar a situação? Foi a consciência. Não foi a consciência, não.
Foi o desejo. É nesse momento que o desejo toma a frente e começa a aconselhar a nossa vida, claro, só para aquilo que ele quer. É por isso que nós falamos, aquilo que nós falamos, aquilo que diz que quer, tem que correr e trabalhar para conseguir. Mas o que a gente deseja, nós somos arrastados para ele com ou sem desejo. Com ou sem querer, né? Isso. Com ou sem querer. Agora nós vamos então juntos aprender algo que é muito importante. Porque aquilo que eu quero é evidente. Ele é claro, ele é racional. Eu quero uma casa, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer o curso. É claro. Agora, o que eu desejo, ele fica escondido. Ele fica lá dentro. Por isso que nós falamos esses diversos exemplos, essas diversas histórias, para que cada um de nós nos analisemos e nos identifiquemos dentro daquelas histórias. Será que eu faria igual? Será que eu teria o mesmo procedimento? Por quê? Porque ele está escondido, ele é íntimo de cada um de nós e muitas vezes ele não é consciente. Ele só é jogado para fora, ele é impulsionado para fora de acordo com o acontecimento. Então é importante nós identificarmos os nossos desejos e entrarmos num processo de autoconhecimento sempre. Nós precisamos nos conhecer. Quando nós estamos analisando o que eu quero e o que eu desejo, é uma das partes do processo do autoconhecimento. E quando eu identifico os meus desejos, e esses desejos são ruins, eu preciso reformá-los e eu preciso alterá-los. A boa notícia é essa. É possível alterar, é possível mexer, mas o primeiro ponto é esse, identificar. E quando você consegue falar para você mesmo, eu sou egoísta, eu sou desonesto, eu sou mentiroso, você abre o espaço de onde deve ser feito uma reforma de valores dentro de você. O grande problema que entrava a nossa evolução é justamente nós pintamos uma imagem pessoal tão bonita que nem nós nos reconhecemos nela, né? Às vezes, quando as pessoas vêm falando de você, né, por aquilo que você falou, você imagina uma outra pessoa que não é você, então não vale a pena. É fundamental você conseguir tratar com realidade. Se você deseja progredir, crescer, se desenvolver, existe uma questão muito séria, que é tratar verdadeiramente quem nós somos. Nos tratando de maneira real, nós temos chance de mudar a nossa personalidade, construir uma estrutura nova. Agora, enquanto houverem gavetas escondidas dentro da nossa psique, não chegaremos a lugar nenhum. Exatamente. Então, enquanto nós estamos, por exemplo, nos analisando naqueles exemplos todos, que nós falamos quando você descobre que você é fofoqueiro, quando você descobre que quando você adquiriu o celular, você é capaz de roubar, quando você pega um filme e não consegue parar, você descobre que você é violento. E um outro exemplo que a gente não havia dito ainda, mas que ocorre com muita frequência, é quando você tem um compromisso sério com alguém. Você tem um compromisso sério, você gosta daquela pessoa, mas de repente surge uma oportunidade de alguém na sua vida. Seja numa conversa de WhatsApp, seja numa conversa de Face, nas redes sociais de forma geral, seja presencial, aparece uma oportunidade e você dá vazão para que aquela conversa continue, para que aquela conversa cresça, até chegar na última consequência. Mesmo você tendo um compromisso sério, você fica com essa segunda pessoa. E daí você descobre que você é infiel e que você, mesmo gostando do seu compromisso sério, mesmo você gostando do seu cônjuge, você não foi o bastante forte
para resistir àquela tentação e ficou com uma segunda pessoa. Então, esse também é um dos exemplos onde o seu desejo é maior do que aquilo que você quer. Agora, se o seu desejo é claro para você, você não é pego em surpresa. Quando você está vendo que uma situação já se arma, uma oportunidade já se arma, você se conhecendo, sabendo que é infiel, sabendo que tem comportamentos levianos, você tem condição de impedir. Você nunca é pego de surpresa. Afinal de contas, está no Evangelho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Certo. Você caiu? É lobo. É lobo. Então aqui também vai mais uma conversa de tanto nós ouvirmos alunos, ex-alunos, às vezes fazendo depoimento dos problemas. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós temos muitos problemas nos relacionamentos por conta das redes sociais. Vamos ser inteligentes, vamos ser realmente pessoas que valorizem aquilo que você tem, o seu compromisso sério, a sua família, e realmente não dê asas para quem não sabe voar, porque quando você dá asas, aquilo cresce de uma tal forma, te envolve tanto que para você sair fica muito complicado. E como último exemplo para reflexão, que também é importante e que nós ainda não dissemos, é quando de repente você está andando na rua principal da sua cidade e de lá para cá você encontra com um casal lindo, tá? Um casal bonito, uma moça lindíssima e um rapaz lindíssimo. Porém, um deles é branco e o outro é negro. E você, dentro de você, você não fala absolutamente nada, mas dentro de você, você não acha aquilo como normal. Daí, meu amigo, sabe o que você descobre? Você sempre falou que não era preconceituoso, mas você é dono de um preconceito pesado. Porque inclusive você fica parado, sem pensar, sem raciocinar, porque você é contra aquela união. Então descobriu que é preconceituoso. E aí, essa aí é a boa notícia. Então você já não se engana mais. Quando alguém fala assim, você é preconceituoso, diga, sou. Por quê? Porque jogando em patamares claros, você tem como tratar isso. Porque qual é o nosso grande problema? A gente pode falar assim, não sou preconceituoso não, e guarde isso escondidinho, isso leva uma vida inteira. Você pode morrer com isso dentro de você, existindo, escondido, mas influenciando a sua vida. Então quando você joga isso para fora, descobrir que eu sou preconceituoso, é passível de tratamento, é passível de organização. Exatamente. E meus queridos, nós queremos realmente deixar a última mensagem, que é fácil de entender e aprender. Você pode se considerar a melhor das pessoas. Você pode se considerar a pessoa melhor que existe. Você é bom, você é boa. Porém, se você identificar esses desejos ruins na sua intimidade, você deve procurar um tratamento. Seja um tratamento psicológico, seja um tratamento médico, seja com uma terapia, seja num centro espírita, numa igreja evangélica, você procure o seu tratamento. Ou procure a sua autocorreção, a sua autoeducação, o seu autocontrole, o seu autoequilíbrio, que com certeza você vai adquirir com o curso de autoliderança. Em nossas aulas nós damos várias diretrizes para que você busque essa sua autocorreção em definitivo. Existe um manancial enorme de informação, técnicas, conteúdos nas nossas redes sociais e tudo está lá disponível, gratuito, e isso se abraçado, se você levar a sério a grande causa, porque isso vale a sua vida, se você levar a sério a grande causa de dominar-se, conquistar a si mesmo, evidentemente que você vai não eliminar os seus desejos, porque isso não existe, mas você vai educar
educá-los para que eles estejam de acordo com as diretrizes de ética e moral que levam para uma vida plena. Finalizamos aqui o estudo de como usar do desejo para atrair uma vida plena. Informações serão importantes para continuarmos nossa proposta de conquista da nossa autoliderança. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre mais temas, sobre outras questões que vão sempre direto à nossa necessidade de aprendizado. Como nós sempre falamos, a autoliderança é um caminho longo, um caminho importante e que pode, evidentemente, fazer toda a diferença na nossa vida. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre vamos disponibilizar novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Fica aqui o nosso agradecimento por você estar compartilhando deste novo conhecimento. Forte abraço e até breve em novos conteúdos. Um grande abraço e até breve.